Beatriz Herrera não queria ir àquele encontro às cegas. Sua mãe havia insistido durante meses, organizando tudo com a mãe de um rapaz maravilhoso que conhecia da academia. Beatriz havia cedido apenas para ter paz, aparecendo no restaurante mais elegante de Polanco, na cidade do México, com zero expectativas. Mas quando viu o homem sentado à mesa, alto, magnético, com olhos que pareciam ler sua alma, algo mudou. A noite foi mágica. Riram, conversaram durante horas e, no final, sob as estrelas no terraço do restaurante, beijaram-se. Um beijo que fez Beatriz esquecer cada regra que havia imposto a si mesma. Na segunda-feira de manhã, entrou no escritório, sentindo-se diferente, mais viva. Então, o diretor chamou a todos para apresentar o novo diretor executivo, CEO da empresa. Beatriz levantou o olhar e o mundo parou. Era ele, o homem do encontro, o homem que ela havia beijado, seu novo chefe. E pelo olhar nos olhos dele, ela soube que ele também a havia reconhecido. O que aconteceu depois mudaria sua vida para sempre. Beatriz Herrera tinha 32 anos e uma carreira sólida como gerente de projetos em uma das firmas de consultoria mais prestigiadas da cidade do México. Vivia em um pequeno apartamento na Condesa. Tinha amigas leais, hobbies que adorava, uma vida independente que havia construído passo a passo. Não precisava de um homem para se sentir completa e certamente não precisava que sua mãe lhe organizasse encontros às cegas, como se ainda estivessem em 1950. Mas Helena Herrera era imparável quando enfiava algo na cabeça. Durante 6 meses, ela havia atormentado Beatriz sobre este rapaz maravilhoso, que havia conhecido através da mãe dele nas aulas de Pilates. Um jovem de boa família, bem-sucedido, solteiro e, segundo Helena, perfeito para sua filha, que insistia em permanecer sozinha. Beatriz resistiu o quanto pôde. Havia explicado 1000 vezes que era feliz assim, que não tinha tempo para relacionamentos, que preferia se concentrar em sua carreira. Mas depois da enésima ligação de sua mãe, depois do enésimo "faça isso por mim, por favor, só uma vez", Beatriz cedeu por puro cansaço. Um encontro, apenas um. Depois sua mãe a deixaria em paz. Por isso, naquela noite de sexta-feira, ela se viu entrando no restaurante El Balcón, um dos lugares mais elegantes de Polanco, situado no último andar de um edifício histórico. A decoração era requintada, luzes suaves, toalhas de mesa brancas impecáveis, taças que brilhavam. Beatriz usava um vestido vermelho queimado que havia comprado anos antes e nunca havia usado. Saltos altos que a faziam sentir-se mais segura, o cabelo castanho solto sobre os ombros. Havia se maquiado com esmero, não para impressionar o desconhecido, mas para se sentir confortável naquele lugar elegante. O maître a guiou até uma mesa perto das grandes janelas com vista para a cidade iluminada. E ali, levantando-se educadamente ao vê-la, estava ele. Beatriz parou por um segundo, surpresa. Sua mãe havia dito, rapaz maravilhoso, fazendo-a imaginar alguém normal, talvez até um pouco entediante. Mas o homem à sua frente não tinha nada de normal. Era alto, pelo menos 1,85 m. Ombros largos sob um paletó azul perfeitamente cortado, cabelo castanho escuro, penteado com cuidado, traços marcados, mandíbula forte. Mas eram os olhos que capturavam a atenção. Cinzentos, azulados, intensos, inteligentes, com aquela segurança que só vem de quem sabe exatamente quem é. Ele se apresentou como Miguel Torres, com voz profunda e calorosa. Quando lhe estendeu a mão para cumprimentá-la, Beatriz sentiu uma descarga elétrica que não esperava. Sentaram-se, pediram alguns drinks e começaram a conversar. No início, Beatriz manteve distância, respondendo às perguntas dele com cortesia, mas sem se abrir muito. Havia decidido que aguentaria a noite com elegância, depois voltaria para casa e diria à sua mãe que havia tentado. Mas algo mudou à medida que a noite avançava. Miguel não era como ela esperava. Não se exibia, não falava apenas de si mesmo, não fazia piadas sem graça ou comentários machistas que Beatriz havia ouvido em outros encontros. Em vez disso, fazia perguntas genuínas sobre ela, sua carreira, seus interesses.
Ele realmente ouvia quando ela falava, fazendo perguntas que demonstravam que prestava atenção. Tinha um senso de humor seco, mas inteligente, que a fazia rir. Falaram sobre trabalho, viagens, livros. Miguel havia morado 5 anos em Nova York, trabalhando no setor financeiro, mas tinha acabado de voltar ao México por razões que não especificou, mas que Beatriz percebeu como importantes. Amava a arquitetura, música jazz, fazer trilhas no Ajusco. Tinha paixão por fotografia e gostava de cozinhar, algo raro nos homens que Beatriz conhecia. O vinho fluía, a comida era deliciosa e Beatriz se viu relaxando cada vez mais. Esqueceu que este era um encontro organizado por suas mães. Esqueceu que não queria estar ali. Começou a aproveitar a noite pelo que era, uma conversa agradável com um homem interessante que a atraía mais do que queria admitir. Depois do jantar, Miguel a convidou para o terraço do restaurante. Era maio, o ar estava ameno, o céu estrelado. A cidade do México se estendia abaixo deles, uma vastidão de luzes piscantes. Estavam perto do parapeito, olhando a cidade, e Beatriz estava agudamente consciente da proximidade dele, do aroma de sua colônia, do calor que ele emanava. Miguel se virou para ela e, por um momento, simplesmente se olharam. Havia algo no ar, uma tensão elétrica que nenhum dos dois podia negar. Então Miguel levantou lentamente a mão, roçando delicadamente a bochecha de Beatriz com os dedos. Ele perguntou em voz baixa se podia beijá-la. Beatriz sabia que deveria dizer não. Conhecia este homem há apenas 3 horas. Nunca beijava ninguém no primeiro encontro, muito menos em um encontro organizado por suas mães. Mas algo naquele momento, naquele toque delicado, na forma como ele a olhava, tornou impossível dizer qualquer coisa exceto sim. O beijo foi doce no início, hesitante, depois se aprofundou, tornando-se algo mais intenso. Beatriz sentiu os joelhos fraquejarem, o coração bater com força. Quando se separaram, ambos respiravam mais rápido. Ambos sorriam com aquela compreensão tácita de que algo especial tinha acabado de acontecer. Conversaram um pouco mais, desta vez mais próximos, suas mãos se tocando sobre a mesa. Miguel perguntou se podia vê-la novamente, e Beatriz se surpreendeu dizendo sim, sem hesitar. Trocaram números e, quando finalmente se despediram em frente ao restaurante, beijaram-se novamente, mais longamente. Naquela noite, Beatriz voltou para casa sentindo-se atordoada, confusa, eufórica. Não conseguia parar de sorrir. Ligou imediatamente para sua melhor amiga, Mariana, para contar tudo, rindo de como havia resultado aquela noite que ela não queria ter. Enviou uma mensagem à sua mãe, agradecendo, o que fez Helena rir de alegria. Naquela noite, Beatriz dormiu pouco, repassando o beijo, a conversa, a sensação de conexão que havia sentido. Miguel havia lhe enviado uma mensagem antes de dormir, dizendo que tinha tido uma noite maravilhosa e que mal podia esperar para vê-la novamente. Beatriz respondeu e adormeceu com o celular na mão e um sorriso no rosto. O fim de semana passou em uma nuvem. Miguel ligou para ela no sábado à tarde e conversaram por 2 horas. No domingo, foram passear no Parque México, tomaram um café, conversaram por mais horas. Era fácil com ele, natural, como se já se conhecessem há muito tempo. Beijaram-se novamente e Beatriz sentiu algo dentro dela que não sentia há anos, se é que algum dia havia sentido. Mas havia algo estranho. Miguel era vago sobre seu trabalho. Disse que trabalhava em finanças, que havia voltado à cidade do México para um novo cargo importante, mas nunca entrava em detalhes. Beatriz não insistiu, pensando que talvez ele fosse reservado, ou que quisesse manter sua vida privada e profissional separadas. Ela mesma não lhe dissera exatamente em que empresa trabalhava, apenas que era gerente de projetos em consultoria. Na segunda-feira de manhã, Beatriz entrou no escritório sentindo-se diferente, mais leve, mais feliz, com uma energia nova. Seus colegas notaram imediatamente que havia algo diferente, e Beatriz contou em voz baixa à sua amiga e colega Sofia sobre o incrível encontro de sexta-feira. Às 10 da manhã, o diretor de Recursos Humanos enviou um e-mail a todos. Reunião obrigatória às 11 horas na sala de conferências principal.
O novo diretor executivo, CEO da empresa, recém-nomeado após meses de especulações sobre quem assumiria o lugar do CEO anterior aposentado, seria finalmente apresentado a toda a equipe. A empresa estava em polvorosa há semanas. O novo CEO era uma figura misteriosa, alguém de quem só se sabia que vinha de Nova York, tinha um currículo impressionante e havia sido escolhido pelo conselho de administração para levar a empresa a novos níveis de sucesso. Ninguém o tinha visto ainda, nem mesmo os diretores seniores. Beatriz se dirigiu à sala de conferências com Sofia, conversando distraidamente, pensando mais em Miguel do que no novo chefe. A sala encheu-se rapidamente, todos os funcionários presentes, um murmúrio de conversas animadas. O diretor-geral subiu ao pequeno estrado, pegou o microfone e começou a falar sobre a nova direção da empresa. Então disse as palavras que todos esperavam. E agora tenho a honra de apresentar a vocês nosso novo diretor executivo, Miguel Torres. Beatriz ouviu o nome um segundo antes de levantar o olhar. Seu cérebro registrou, mas não processou imediatamente. Então, viu um homem subir ao estrado, elegante em um terno cinza escuro, e o mundo parou. Era ele, Miguel. O homem com quem ela havia jantado na sexta-feira, o homem que ela havia beijado sob as estrelas, o homem com quem havia passeado no domingo de mãos dadas. Era o novo diretor executivo de sua empresa. Era seu chefe. Beatriz sentiu o sangue fugir de seu rosto, suas mãos tremerem. Ao seu lado, Sofia aplaudia com os demais, inconsciente do drama que se consumava na cabeça de sua amiga. No estrado, Miguel começou a falar, voz segura, profissional, carismática. Falou de sua visão para a empresa, de seus planos, de seu entusiasmo por este novo desafio. Era brilhante, articulado, comandava a atenção de todos na sala. E então, enquanto percorria a multidão com o olhar, seus olhos encontraram os de Beatriz. Ele parou apenas por 1 milissegundo, mas Beatriz viu. Viu o momento em que ele a reconheceu, viu o choque atravessar seu rosto, rapidamente mascarado pelo profissionalismo. Seus olhares se fixaram no que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foi apenas 1 segundo. Então, Miguel continuou falando como se nada tivesse acontecido, mas Beatriz sabia que ele a tinha visto. Sabia que ele também estava em choque. Sabia que tudo tinha acabado de se tornar infinitamente mais complicado. Quando a reunião terminou e as pessoas começaram a sair, Beatriz permaneceu sentada, incapaz de se mover. Sofia olhou para ela preocupada, perguntando se estava bem. Beatriz mentiu, dizendo que tivera uma dor de cabeça repentina. Então levantou-se e saiu rapidamente, dirigindo-se ao banheiro, onde se trancou em uma cabine e tentou respirar. O celular vibrou, uma mensagem de Miguel. Precisamos conversar. No meu escritório em 1 hora, por favor. Beatriz olhou fixamente para a mensagem, o coração batendo descontroladamente. Em 1 hora, teria que enfrentar o homem que havia beijado, que havia feito seu coração disparar, que agora era seu chefe. E ela não tinha ideia do que dizer ou fazer. Passou aquela hora andando de um lado para o outro em um corredor vazio, tentando se acalmar e decidir o que fazer. Parte dela queria fugir, ligar para dizer que estava doente, evitar o confronto, mas sabia que era impossível. Cedo ou tarde teria que enfrentar a situação. Ao 12:00 em ponto, bateu na porta do escritório do diretor executivo. A voz de Miguel a convidou a entrar. Beatriz abriu a porta com mãos trêmulas. O escritório era grande, luminoso, com janelas panorâmicas que davam para a cidade. Miguel estava de pé junto à janela, os ombros tensos sob o paletó. Quando ele se virou, Beatriz viu que ele também estava afetado, embora tentasse esconder. Eles se olharam por um longo momento sem falar. Então Miguel suspirou profundamente e fez um gesto em direção aos sofás no canto de conversas do escritório, longe da mesa formal. Beatriz sentou-se na beirada do sofá, rígida. Miguel sentou-se à sua frente, os cotovelos sobre os joelhos, as mãos entrelaçadas. Ele começou dizendo que não sabia como se desculpar. Não tinha ideia de que ela trabalhava ali.
Sua mãe só lhe dissera que Beatriz trabalhava com consultoria na cidade, nunca especificando a empresa. Ele lhe dissera que trabalhava em finanças, mas não havia mencionado ser o novo CEO porque queria que o encontro fosse normal, sem o peso do título. Beatriz ouviu. Então encontrou sua voz, perguntando se ele sabia quem ela era quando se conheceram. Miguel balançou a cabeça veementemente. Jurou que não tinha ideia. Tinham sido apenas dois tolos que cederam às pressões de suas mães, sem contar um ao outro os detalhes importantes. Beatriz acreditou nele. Ele estava genuinamente afetado demais para fingir, mas isso não tornava a situação menos impossível. Ela lhe disse que não podiam continuar se vendo, que era completamente inapropriado, que a colocaria em uma posição impossível no trabalho. Miguel assentiu lentamente, a dor visível em seus olhos. Disse que entendia, que respeitava a decisão dela, mas então acrescentou algo que fez vacilar as certezas de Beatriz. Disse que o que haviam compartilhado no fim de semana tinha sido real, que não fora apenas uma atração física. Ele havia sentido uma conexão que não sentia há anos, talvez nunca. E sabia que ela também a havia sentido. Beatriz não pôde negar. Sim, ela havia sentido. Mas isso mudava alguma coisa? Miguel era seu chefe. Havia políticas da empresa, questões éticas, dinâmicas de poder. Se alguém descobrisse que eles haviam saído, mesmo que apenas por um fim de semana, isso prejudicaria sua reputação e credibilidade. Miguel propôs uma solução. Podiam manter uma distância profissional completa no escritório. Ninguém deveria saber que se conheciam. E fora do trabalho, podiam continuar se conhecendo lentamente, ver aonde essa conexão os levaria. Disse que sabia que era complicado, mas que valia a pena tentar. Beatriz queria dizer não. A parte racional de seu cérebro gritava que era uma péssima ideia, mas a parte dela que havia se sentido tão viva no fim de semana, que havia rido e beijado e sentido aquela faísca rara, hesitava. Miguel deve ter visto essa dúvida, porque se inclinou em direção a ela, pegando delicadamente sua mão. Ele não a tocava como um chefe toca uma funcionária. Ele a tocava como o homem que a havia beijado sob as estrelas. E Beatriz sentiu a mesma descarga elétrica da noite de sexta-feira. Eles se olharam nos olhos e, naquele momento, Beatriz tomou uma decisão que mudaria tudo. Disse que podiam tentar, mas com regras estritas. No escritório, eram apenas colega e chefe, nenhum tratamento especial, nenhuma comunicação pessoal, nenhuma alusão a que se conheciam fora do trabalho. E se em algum momento ela sentisse que a situação estava se tornando complicada ou prejudicial demais para sua carreira, ela pararia imediatamente. Miguel aceitou cada condição sem hesitar. Então, olhando ao redor para se certificar de que a porta estava fechada, ele se inclinou e a beijou. Rápido, doce, mas carregado de promessa. Quando se separaram, ambos sorriam, apesar de tudo. As semanas seguintes foram as mais intensas e complicadas da vida de Beatriz. Durante o dia no escritório, Miguel era o chefe profissional, distante, tratando-a exatamente como tratava todos os outros funcionários. Se interagiam durante as reuniões, era sempre estritamente profissional. Ninguém poderia adivinhar que se conheciam fora do trabalho. Mas à noite tudo mudava. Encontravam-se em restaurantes longe do escritório, em bairros onde era improvável encontrar colegas. Caminhavam pelo Parque La Mexicana de mãos dadas quando escurecia. Iam ao cinema, a museus, a lugares onde podiam ficar juntos sem serem vistos. Miguel era diferente fora do escritório, relaxado, divertido, afetuoso. Contava a Beatriz sobre sua vida, sua família, seus sonhos. Falou sobre seu casamento fracassado 5 anos antes, um relacionamento que havia desmoronado quando ambos perceberam que queriam coisas diferentes. Falou sobre a pressão de ser sempre o melhor, de nunca decepcionar. Mostrou a ela uma vulnerabilidade que escondia do mundo. Beatriz também se abriu. Contou sobre suas inseguranças, o medo de não ser suficiente, a necessidade de controle que às vezes a isolava. Falou sobre o pai que havia perdido quando tinha 18 anos, do vazio que ele havia deixado. Mostrou a ele lados de si mesma que raramente compartilhava.
Eles estavam se apaixonando. Lenta, profunda, inevitavelmente. Mas a situação era uma bomba relógio. O problema surgiu quando Miguel teve que tomar decisões que envolviam o departamento de Beatriz. Havia um grande projeto próximo, e como CEO, ele devia escolher o gerente de projeto principal. Beatriz era a candidata mais qualificada, todos sabiam. Mas Miguel hesitava, sabendo que se a escolhesse, as pessoas poderiam pensar que havia favoritismo, embora ninguém soubesse do relacionamento. Encontraram-se no apartamento dela naquela noite para discutir o assunto. Miguel estava em conflito. Queria dar-lhe o projeto porque ela merecia, mas não queria colocá-la em uma posição difícil. Beatriz estava frustrada. Não queria tratamento especial, mas também não queria ser penalizada porque estavam saindo. A discussão esquentou. Beatriz acusou Miguel de tratá-la diferente dos outros, precisamente ao tentar não tratá-la diferente. Miguel replicou que estava apenas tentando protegê-la. Acabaram gritando algo que nenhum dos dois havia feito antes. Então, repentinamente, no meio da raiva e da frustração, eles se beijaram. Um beijo desesperado, cheio de todas as emoções que haviam contido. Terminaram na cama e, pela primeira vez, foram verdadeiramente íntimos, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Depois, deitados e abraçados, conversaram com mais calma. Beatriz disse que queria o projeto apenas se o merecesse. Se ele escolhesse alguém mais qualificado, ela aceitaria. Mas se ela era a melhor candidata, ele deveria dar a ela, independentemente do relacionamento deles. Miguel concordou, prometendo que tomaria a decisão profissional correta. No dia seguinte, ele anunciou que Beatriz seria a gerente de projeto do novo grande cliente. Houve murmúrios, mas ninguém podia negar que era a escolha correta com base no mérito. Beatriz mergulhou no trabalho, determinada a provar que merecia. Mas o estresse da vida dupla começava a pesar. Tinham que vigiar constantemente cada palavra, cada olhar no escritório. Nunca podiam relaxar completamente em público. E Beatriz sentia o peso das mentiras, das omissões, do segredo que carregavam. Uma noite após 4 meses de relacionamento oculto, Beatriz olhou Miguel nos olhos e disse algo que sabia que mudaria tudo. Disse que o amava, mas que não podia continuar vivendo assim. Tinham que escolher, ou tornavam o relacionamento público, enfrentando as consequências, ou teriam que terminar. Miguel ficou em silêncio por um longo momento. Então disse que também a amava. E que já havia tomado uma decisão que resolveria tudo, se ela estivesse de acordo. Miguel explicou o plano. Ele já havia falado com o conselho de administração, informando-os da situação. Havia oferecido renunciar ao cargo de CEO se fosse necessário, mas havia proposto uma alternativa. Eles tornariam seu relacionamento público. Beatriz seria transferida para outro departamento onde não se reportaria diretamente a ele, eliminando o conflito de interesses. Estabeleceriam políticas claras para garantir que o relacionamento não influenciasse as decisões empresariais. O conselho havia aceitado, impressionado com sua transparência e integridade. Mas a decisão final era de Beatriz. Ela estava disposta a tornar o relacionamento público, sabendo que alguns a julgariam. Estava disposta a mudar de departamento, embora amasse seu trabalho atual. Beatriz sentiu-se invadida pela emoção. Miguel estava disposto a arriscar seu cargo por ela. Ele já havia resolvido os problemas práticos. Estava pedindo a ela não apenas para tornar o relacionamento público, mas para construir um futuro juntos. Mas Beatriz tinha medo. Medo do julgamento, medo de perder o respeito de seus colegas, medo de que a vissem apenas como a garota que sai com o chefe. Miguel pegou suas mãos, dizendo que entendia seus medos, mas que o que eles tinham era precioso demais para ser escondido. Disse que a amava demais para continuar a vê-la às escondidas, como se tivesse vergonha dela. Beatriz chorou, os conflitos dilacerando-a. Então pensou nos últimos meses, em como se sentia quando estava com ele, em como riam juntos, se apoiavam, se desafiavam a crescer. Pensou em como se sentia viva de uma maneira que nunca antes havia sentido.
Olhou para Miguel e disse: sim. Sim para tornar o relacionamento público, sim para a transferência, sim para tudo, porque ele valia qualquer risco. Eles se beijaram, um beijo com sabor de lágrimas, esperança e compromisso. Naquela noite, planejaram como anunciar, como lidar com as reações, como se proteger das fofocas. Na segunda-feira seguinte, Miguel convocou uma reunião de equipe. Com Beatriz ao seu lado, anunciou que estavam namorando. Explicou como haviam começado antes que ele se tornasse CEO. Detalhou as medidas que haviam tomado para evitar conflitos de interesse. Foi honesto, direto, profissional. As reações foram mistas. Alguns foram solidários, felizes por eles. Outros estavam céticos ou críticos. Houve fofocas, olhares, comentários em voz baixa. Beatriz sentiu o peso de cada olhar, mas Miguel nunca a deixou sozinha durante esse período. Beatriz foi transferida para o Departamento de Desenvolvimento Estratégico, um movimento lateral que não era promoção nem rebaixamento. Teve que começar a construir relacionamentos novamente, provar seu valor em uma nova equipe. Foi difícil, mas ela descobriu que amava os novos desafios. Lentamente, à medida que os meses passavam, a novidade desapareceu. As pessoas se acostumaram a ver Beatriz e Miguel juntos. O trabalho falava por si, demonstrando que eram profissionais capazes, independentemente de seu relacionamento. E o relacionamento crescia mais forte, sem o peso do segredo. Um ano depois daquele encontro organizado por suas mães, Beatriz e Miguel estavam na varanda de seu apartamento, olhando o pôr do sol sobre a cidade do México. Haviam superado tanto: o choque inicial, o relacionamento secreto, a revelação pública, o julgamento, a adaptação. E, através de tudo, o amor só havia crescido. Miguel contou como sua mãe lhe ligara naquela semana, gabando-se de ter sido uma cupido perfeita. Beatriz riu, lembrando como havia resistido àquele encontro por meses. Se ao menos ela soubesse aonde isso a levaria. Miguel se virou para ela com uma expressão séria. Disse que havia algo que queria lhe perguntar. Beatriz sentiu o coração acelerar enquanto ele se ajoelhava, tirando uma pequena caixa do bolso. Disse que desde o momento em que a viu naquele restaurante, 1 ano atrás, sua vida havia mudado. Ela o havia desafiado, apoiado, amado, através de complicações que teriam destruído muitos casais. Ela lhe dera a coragem de ser vulnerável, honesto, de viver autenticamente, e ele queria passar o resto de sua vida amando-a, construindo juntos, enfrentando o que viesse. Ele lhe pediu que se casasse com ele. Beatriz, com lágrimas escorrendo pelo rosto, disse: sim, 1000 vezes sim. 6 meses depois, Beatriz e Miguel se casaram em uma cerimônia íntima em San Miguel de Allende. Estavam suas famílias, seus amigos mais próximos, alguns colegas que haviam se tornado verdadeiros amigos. Helena Herrera e a mãe de Miguel sentavam-se juntas na primeira fila, orgulhosas de terem orquestrado o encontro que levou a tudo isso. Durante a recepção, o pai da noiva teria feito um brinde, mas Beatriz havia perdido seu pai. Em vez disso, foi Miguel quem pegou o microfone. Falou sobre como às vezes as coisas mais bonitas da vida chegam quando menos se espera, de como um encontro que nenhum dos dois queria ter havia se transformado na história de amor de uma vida. De como as complicações, os riscos, os desafios apenas fortaleceram o que sentiam. Disse que Beatriz lhe ensinara que o amor verdadeiro não é fácil, mas sempre vale cada dificuldade, que a honestidade e a integridade são os alicerces não apenas de um bom casamento, mas de uma boa vida. Que quando você encontra a pessoa certa, não importa quão complicada seja a situação, você sempre encontra um caminho. Beatriz ouvia com lágrimas de alegria, segurando a mão de seu marido, olhando para o homem que havia entrado em sua vida da maneira mais inesperada e mudado tudo. A história deles se tornou lendária no escritório, não como um escândalo, mas como um exemplo de como lidar com situações complicadas com integridade. Miguel continuou sendo um CEO respeitado. Beatriz se destacou em sua nova função. Mas, mais importante, eles haviam construído uma vida juntos, baseada em respeito mútuo, amor profundo
e na consciência de que as melhores histórias frequentemente começam com as premissas mais improváveis. Anos depois, quando contavam a história, sempre riam de como ambos haviam resistido à ideia do encontro, de como estavam tão certos de que não funcionaria, de como um beijo sob as estrelas havia levado a uma vida inteira de beijos, risadas e desafios superados juntos. E quando casais jovens lhes pediam conselhos, Beatriz sempre dizia o mesmo: o amor verdadeiro nunca segue o caminho que você espera. Às vezes começa com um encontro que você não quer ter. Às vezes te leva a situações complicadas que parecem impossíveis. Mas se é verdadeiro, se é profundo, vocês sempre encontram um caminho. Porque no final, não são as circunstâncias perfeitas que fazem um grande amor. É a vontade de duas pessoas de enfrentar as imperfeições juntas, com honestidade, coragem e fé no que construíram.